Agora no tópico 1, subtópico 2, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias, segundo de Reis 22:10. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação, segundo de Reis 22:11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Então Safã lê e vai ao rei e diz para ele: olha, eu li no livro dizendo coisas terríveis. E o rei então pede para ler para ele. O rei também pega o livro e lê, ao contrário do sacerdote. O sacerdote nem leu. Então, quando o rei vê que a situação dele, do país, está terrível, o juízo de Deus está decretado sobre eles, porque eles não estavam cumprindo a palavra de Deus, não estavam sendo fiéis à aliança feita com Deus. Então ele rasga as suas vestes em sinal de que ele se sente culpado, porque o rei tinha uma grande influência sobre a nação, sobre o povo. Então ele se sente culpado por aquela situação, por tudo aquilo que estava ocorrendo no país. E ele então vai pedir perdão a Deus por ele, pela nação, pelos pecados que estão acontecendo. E ele então vai fazer aquilo que é preciso fazer, que está dentro da palavra de Deus, para poder resolver essa situação antes que o juízo viesse. Então ele foi humilde, porque ele reconheceu que ele estava errado, estava em pecado. E como líder da nação, ele estava fazendo com que a nação também estivesse em pecado. Estava influenciando a nação. Ou pelo menos não estava falando nada com ninguém, não estava combatendo o pecado da nação. Estava apenas deixando o povo fazer o que quisesse. Subtópico 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Ulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, segundo o livro de Reis 22, 12 e 14, segundo o livro de Crônicas 34, 22. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele, segundo de Reis 22, 18 a 20. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Jeremias 11, 9 a 17, 13 e 27. Então o rei Josias, percebendo a situação de juízo que ele via que estava para acontecer, ele manda então consultar alguém que era usado por Deus ali para trazer mensagens de Deus. Como não havia um profeta, havia uma profetisa que morava na cidade baixa de Jerusalém, ou na parte dos pobres, né? Então ele manda lá os seus auxiliares e eles vão, e a profetisa então diz que realmente o juízo estava determinado sobre Jerusalém, sobre Judá. O juízo já havia sido dado por Deus. Agora, ela também diz uma coisa boa. Deus revela a ela que esse juízo, apesar de já estar determinado, não aconteceria nos dias de Josias. Deus viu o coração de Josias, viu o desejo dele de se arrepender, de fazer com que o povo se arrependesse, de tirar a idolatria. Então Deus viu que Josias tinha uma boa intenção. Deus conhece o nosso coração, a nossa intenção, o nosso desejo. Olha, o Espírito Santo que está em nós sabe até as nossas intenções, sabe tudo a nosso respeito. Então é sempre bom ter esse coração bom, esse desejo de agradar a Deus, de fazer a obra de Deus. Enquanto você estiver assim, Deus está satisfeito com você, está fazendo todo o possível para te dar condições de fazer o bem para as pessoas, fazer a obra de Deus. Então esteja sempre com o coração assim, com a intenção de fazer o bem, intenção de fazer a obra de Deus, de colaborar com Deus.
esteja sempre disponível para Deus, para ser usado por Deus. Então, aqui o que aconteceu, Deus prorrogou o juízo. Então Deus disse, olha, não vai acontecer no reinado de Josias. Então eu vou prorrogar, vai deixar para depois um pouco, né? E veja que o rei Ezequias, quando Deus disse que não ia fazer o juízo no tempo dele, ele só disse, que bom, graças a Deus, né? Então que venha sobre os outros. Mas Josias não, Josias, ele pega e vai levar o povo ao arrependimento, levar o povo a terminar com a idolatria. Então ele tenta ainda salvar o povo. E veja bem que ele consegue na época do seu governo. Ele consegue, então, fazer com que o povo, pelo menos durante o seu governo, estivesse em comunhão com Deus, celebrando a Páscoa, né? Escutando a palavra de Deus, destruindo a idolatria, adorando um Deus só, um Deus único e verdadeiro, né? Porque não existe outro Deus, na verdade. Então, ele consegue preservar aqueles durante o seu reinado. Assim também nós temos que ver. Será que nós estamos preservando o nosso país, no tempo que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo para evitarmos o juízo de Deus que está decretado sobre todos os ímpios pecadores? Será que nós conseguimos adiar isso? Será que Deus olha para nós e fala assim, eu vou adiar por causa desses, eu vou adiar o juízo que eu estou determinando sobre essas pessoas? Então nós estamos aqui na terra para fazermos isso. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que livrar o máximo de pessoas possível para evitar o juízo de Deus sobre essas pessoas. Imagine quantos morrem sem nunca ouvir o Evangelho. Então nós temos que evitar que essas pessoas sejam condenadas. Para isso elas precisam ouvir o Evangelho e serem salvas. É nossa função. Vamos agora ao tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvir a leitura da lei de Deus, segundo de Reis 23, 1 e 2. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada, o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Então veja que quando Josias vê a situação, sabe que o juízo está determinado sobre Jerusalém, sobre todo o Judá, o que ele faz? Reúne o povo, todos, desde as crianças aos mais velhos, desde os mais importantes até os últimos. Todos são convocados e ali, né, diante do templo, todos vão ouvir a palavra de Deus e vão agora perceber que eles estavam todos condenados a serem destruídos. O juízo estava determinado sobre eles. Então o que acontece? Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ouve o juízo que está determinado sobre o pecado, então essa pessoa vai fazer uma das duas coisas. Ou essa pessoa decide continuar no pecado, ou essa pessoa decide se arrepender de seus pecados e começar uma vida nova com Deus. Então veja que ao ouvir a palavra de Deus, o povo foi levado ao arrependimento, a renovar a aliança com Deus e agora viver uma vida diferente, agora combatendo a idolatria, adorando ao único Deus verdadeiro. E o povo agora vai ouvir diariamente a palavra de Deus, vai congregar e o povo vai agora tomar a decisão de servir somente a Deus. Então Josias consegue um grande avivamento que vai preservar aqueles durante a sua época. Preservar do juízo que estava determinado sobre eles. Quem vai sofrer esse juízo serão então aqueles que virão depois do seu reinado.
Então sempre o avivamento começa assim, né? É uma pessoa que começa a ler a Bíblia todos os dias, estudar a palavra de Deus, vendo aí que Jesus está vindo nos buscar e que muita gente, né, a grande maioria das pessoas estão condenadas, vão para o inferno. Então essa pessoa sente o amor de Deus por essas pessoas. Então ela vai fazer o quê? Orar, interceder a Deus, vai buscar a Deus, estudando a palavra de Deus, orando muito, jejuando, intercedendo por essas pessoas e evangelizando. Não adianta nada, não existe avivamento sem evangelização. Porque o desejo de Deus é a salvação das pessoas. Então, olha só, oração, estudo da palavra de Deus, jejum e evangelização. Aí acontece o avivamento. O que nós vemos na maioria das igrejas é isso. As pessoas estão congregando, estão louvando a Deus, estão lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, tem escola bíblica dominical. Mas não existe evangelização. Não tem jeito de haver avivamento sem evangelização. Então é preciso ganhar almas. Ganhar almas. E nessa época que nós estamos vivendo, nós precisamos evangelizar aqueles que não estão mais congregando, que é um grande número de pessoas que durante a pandemia pararam de congregar e continuam sem congregar. Tem pessoas que estão aí com depressão, ansiedade, pessoas que ainda continuam com medo de congregar. Mas veja bem, agora tem remédio para aí Covid-19, tem vacina, né? A igreja deve incentivar todos a se vacinarem 2 vezes, pelo menos. Então, não existe mais aquele terror. Então, precisamos educar o povo, ensinar. E devemos evangelizar, buscá-los de volta e também ganhá-los mais almas. Lembrando que os nossos estudos estão aí no nosso blog e na nossa página na internet. Temos também os slides, né? Que você pode acessar tudo isso gratuitamente. No tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, segundo de Reis 22:1, 23:2. Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado, segundo de Reis 23:4-20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Então, quando o templo foi restaurado, né, aí, no 18º ano do rei Josias, né, Josias vai estabelecer agora o quê? Uma limpeza geral no país, retirada da idolatria de toda parte. Então havia adoração à lua, às estrelas, ao sol, a Baal, a Azerá, vários tipos, né? Até a Moloque tinha. Veja bem, Amon, pai de Josias, ofereceu seus próprios filhos a Moloque. Imagine, oferecer um filho, matar um filho. A idolatria era tanta que chegou a esse ponto. Então, Josias tinha que limpar tudo isso, acabar com tudo isso, destruir tudo isso. Foi um trabalho muito grande. Ele saiu pelas cidades fazendo isso, junto com o exército. Então, foi a limpeza total em todo o país, retirando tudo que fosse contrário a Deus, a palavra de Deus. Veja bem, dentro do templo havia adoração a Baal, dentro do próprio templo. Então, tudo isso foi retirado, tudo foi uma limpeza geral. No tópico 3 agora, a celebração da Páscoa. Subtópico 1, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, segundo de Reis 23:21-23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc.
Então Josias vai restaurar as festas, né, que aconteciam, que eram ordens de Deus dadas através da palavra de Deus. Todas aquelas festas deveriam retornar. Então veja só, aí existe Páscoa, mas também existe o dia da expiação, né? Aí existe aí a festa de Pentecostes, os tabernáculos, tudo isso tinha que ser restaurado. Então ele vai instituir o que? A Páscoa. E vai levar todo o povo a comemorar a Páscoa. Isso vai gerar o que? A união do povo em torno do Deus verdadeiro. Então todos, de todas as cidades, são convocados para irem a Jerusalém para celebrarem essa Páscoa. E para que isso aconteça, é preciso organizar os sacerdotes, né, com seu serviço, seus turnos, né? Tem aí os levitas com todo o seu trabalho para ser executado, aí tem os músicos, né, os musicistas, tem a guarda do templo, tudo tinha que ser organizado, tudo, para poder voltar a funcionar como era antes, lá, né, no início do templo de Salomão. Subtópico 2, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Êxodo 12, 14, 24, 27. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa, segundo Reis 23, 21 a 23. Então a Páscoa era a principal festa de Israel. Havia o dia da expiação, que era também muito comemorado, mas era um dia mais de jejum, de oração, né? Agora a Páscoa era celebrada com uma grande festa. Era uma alegria tremenda. Então, a Páscoa agora vai trazer de volta o povo, trazer a alegria do povo em servir a Deus. A Páscoa comemorava a saída do povo do Egito. Olha só, eram escravos e agora estavam libertos. Eles eram pobres, agora estavam ricos. Eles eram doentes, agora estavam curados, com saúde agora. Salmo 105 diz isso. Então, olha só, isso é motivo de festa, de alegria. Então você tem que lembrar, ó, nós éramos escravos, agora somos livres. Olha, nós éramos pobres, agora estamos ricos. Olha, nós estávamos doentes, agora estamos com saúde. Isso é motivo de festa, de alegria. Então, todo crente também deve se lembrar. O que eu era antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Como estava a minha situação antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Qual era o meu destino antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Então, deve se alegrar no Senhor. Veja o que a Bíblia diz, o que é o reino de Deus? É paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então Josias promove aí uma grande festa, uma grande alegria entre o povo, uma grande conversão desse povo a Deus. Vamos à conclusão, que diz, Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías 11, de 1 a 4, Romanos 15, 12. Então veja que Josias, ele fez uma limpeza geral de tudo o que foi colocado pelos reis desde Salomão. Imagine, aqueles altos, por exemplo, né? Aquelas coisas de adoração debaixo das árvores, nos bosques, adoração feitas à lua, à estrela, a sol. Tudo isso, os outros reis combateram a idolatria, mas não retiraram essas coisas.
Então Josias acaba com toda a idolatria. Aí, ó, idolatria ao Deus Sol, Deus Lua, as estrelas, Moloque, Baal, Azerá. Tudo isso estava acontecendo. Então ele acaba com tudo isso. Ele destrói totalmente a idolatria. E tanto em Judá ali, em Jerusalém, como nas cidades vizinhas. E vai até Israel. Até os bezerros de ouro lá do Jeroboão, até naquele altar ele vai. Então destrói tudo. Mata os sacerdotes que estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses. Então a limpeza geral realmente que ele faz e bem feita. Então nunca houve rei como Josias, nem antes e nem depois dele. Um rei que se voltasse tão totalmente assim para Deus e que fosse tão ativista assim, né? No combate à idolatria. Então ele destruiu, acabou com toda a idolatria em Israel. Isso é muito importante, porque quando o povo é levado cativo para a Babilônia, então lá eles agora já têm uma ideia do que é a idolatria, o que causa a idolatria para eles. Então eles foram deportados, levados cativos para a Babilônia por causa da idolatria. Então eles abandonam definitivamente a idolatria. Se Josias não tivesse feito isso, eles não abandonariam a idolatria nem no cativeiro. Então foi muito importante isso. Então esse povo nunca mais vai ser idólatra, nunca mais vai adorar a imagem. E é interessante que até durante a grande tribulação, quando o anticristo os enganasse passando pelo Messias, eles vão descobrir que ele é o anticristo, que ele não é o Messias, por causa da idolatria. Quando ele mandar colocar uma imagem sua dentro do templo, então eles vão perceber que ele não é o Messias. Olha, esse povo se converteu tanto da idolatria, saiu tanto da idolatria, que a idolatria do anticristo é que vai fazer com que eles escapem de servirem ao anticristo. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregar totalmente sua vida a Deus agora, faça isso. Vamos orar juntos. Se você está doente, está enfermo, nós vamos orar por você agora. E Jesus vai curar você agora. Acredite nisso. Jesus já levou na cruz nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Tudo isso foi levado. Então acredite e receba sua cura. Receba o seu milagre agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, se entregando a Ti agora, aceitando a Jesus Cristo, Teu Filho, como único Salvador e Senhor. Perdoa os seus pecados. Agrada-vos te força que me. Deus se agrada do seu esforço, da sua entrega agora, em nome de Jesus. Aquele que está doente, está enfermo, receba agora a sua cura. Receba o seu milagre agora, em nome de Jesus. Toca o Senhor neles agora. Solta. Em nome de Jesus. Todo o mal. Solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que neste fim de semana, dias 18 e 19, estaremos na ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida, aí em Vila Velha, Espírito Santo, na rua Cacaueiro, 18, de Itapuã. É um congresso de EBD, Escola Bíblica Dominical, e também estaremos pregando, orando por batismo, cura, libertação, salvação, e Deus estará ali fazendo maravilhas. Esteja conosco e leve alguém com você. No dia 31/10, estaremos aí em Joinville, Santa Catarina. Depois, nos dias 25, 26, 27 e 28 do mês 11, estaremos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E depois estaremos também nos dias 17, 18 e 19 do 12, em Confresa, no Mato Grosso. E em janeiro nós estaremos em Belo Horizonte. Depois passamos aí os endereços mais perto aí,
do acontecimento, passaremos o endereço para os irmãos. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.